Olá a todos, em nome dos alunos do curso de formação de professores, é uma honra estar aqui, uma grande alegria nesse momento com a doutora Cláudia, com a Simone. Nós vamos conversar um pouco sobre educação à luz da trilogia. E são 4 pontos que nós vamos conversar, que o primeiro ponto olha para a questão da sociedade, a educação, a importância da educação para a sociedade. Um segundo ponto que é justamente a formação do professor. Um terceiro ponto que é o desafio em sala de aula, com foco nos alunos. E o quarto ponto é a importância de acesso à educação e como a questão de uma educação gratuita cumpre com uma função tão importante. Então, muito obrigado, é um momento muito feliz e eu passo a palavra então para a doutora Cláudia. Mas vocês precisam ir um por um, perguntando, Tá um bom. de cada vez. O que vocês gostariam de saber primeiro, assim, que a gente conversasse primeiro? Simone, tem? Sim, doutora Cláudia. Nossa, muitas questões. Vamos. Uma questão também, né? Qual a função, por exemplo, da educação trilógica, né? À luz da trilogia, assim, para a sociedade, né? Bom, a gente pensa, né? Por que o ser humano que tem deveria ter, né? E tem uma essência boa, bela e verdadeira, por que ele não pode ser deixado à vontade, crescer sem educação, né? Por que o ser humano precisa ser educado pelos professores, pelos pais? E nós sabemos que alguns casos raros de crianças que nasceram nas selvas e foram praticamente criados por macacos ou por grupos assim de gorilas, enfim, que eles tiveram depois muita dificuldade de se adaptar à sociedade. Aí há alguns que pensam, bom, mas a natureza, uma criança que não se adapta à sociedade é porque a sociedade é muito doente, né? Muito errada, então é muito rígida, muito artificial. E a criança, então, que foi criada lá na floresta, seria a criança autêntica. Outros, como os índios, por exemplo, né? Outros já vêm de outra forma e acham que o ser humano ele é como uma tábula rasa e precisa ser ensinado tudo. É uma ideia construtivista, tem que construir o ser humano. E não que o ser humano já tem no DNA dele tudo de mais importante para ele sobreviver e viver em sociedade. Porque o ser humano absolutamente é um ser social. Ele precisa da interação social pela própria energética, a ressonância energética. Para a ressonância precisa ter pelo menos 2, né? Para ver uma ressonância. E a nossa ressonância energética, nós nos alimentamos dessa energia e retransmitimos essa energia, que Kepler chama, na nova física, de energia essencial. E Tesla, de energia escalar. O termo de Tesla é muito importante porque ele fala das escalas energéticas, né? Então, os seres mais vibrantes na energia, os anjos, Deus, os anjos, depois os seres humanos, depois os animais, e na escala vibracional, cada ser tem o seu DNA energético. Esse DNA, ele em si, ele é perfeito, porém, em todos os seres praticamente. Porém, no ser humano existe um problema que se chama inversão, que Kepler descobriu há muito tempo atrás. Freud falava de um instinto de morte, né? Mas existe um tipo de uma tendência para a destrutividade. Essa tendência, ela não é da natureza. Ela se localiza na vontade da pessoa. Então, uma criança, ela nasce quase perfeita. Ela tem energia, ela tem vitalidade, ela tem alegria, ela tem sentimentos de afeto, ela tem inteligência, percepção, ela tem tudo o que ela precisa. Entretanto, a vontade do ser humano está obnubilada, está prejudicada, como que tem uma quebrazinha lá.
uma chavezinha que não funciona bem. A única dificuldade é essa, e que ela acarreta tantas outras dificuldades, inclusive dificuldades na percepção, dificuldades na atuação, nos sentimentos, contamina os sentimentos, contamina o pensamento, contamina as atividades. Então, educar, dentro do ponto de vista nosso, seria ajudar o ser humano a se conscientizar da inversão que ele tem. Porque se ele for deixado solto na vontade, ele caminha para a autoextinção, tanto como indivíduo como sociedade. E então educar seria conscientizar essa inversão, para a criança aprender a ter uma disciplina, que nós chamamos até de virtude, uma disciplina com a vontade invertida, e assim atingir a felicidade plena, dentro do possível, o mais feliz, o mais realizado, o mais construtivo, e que vai produzir frutos para si mesmo e para o mundo. E é tão importante porque a gente percebe como a questão da educação, do processo ensino-aprendizagem, se afasta disso. E a gente vai ensinando e reproduzindo os modelos, aquilo que a gente faz individualmente. Então a sala de aula reproduz muito isso. Eu acho que esse é o outro ponto também na sala de aula, né, os desafios da sala de aula. O professor tem os desafios. Sim. E ele olha para os alunos que também têm seus desafios. Sim. Daí a gente pode entrar nesse segundo ponto para ouvi-la sobre justamente a formação do professor, porque eu sou professora, Simone, o que eu aprendi como professor é justamente essa reprodução das coisas. E eu lembro até numa aula, se a gente fala um pouco e entra em alguns assuntos, até sobre a alegria do momento, eu lembro de ter sido corrigido, falou assim, não, mas aqui é uma aula, não é para ser alegre. Você foi corrigido pelos alunos ou por outro professor? Eu fui corrigido numa aula de didática. Eu estava dando uma aula. E quem te corrigiu? A professora? A professora. Ah, tá. A professora. Não, né? O aluno ainda é mais espontâneo. O aluno é mais espontâneo. Não, foi uma professora que corrigiu e que colocou e falou assim, não, porque eu sempre gostei de falar, mas de uma forma, e brincar um pouco, de trazer algumas coisas para o momento. E foi muito prazeroso. Isso que, assim, o meu sentimento era de prazer, de contentamento, de olhar para aquilo. Imediatamente acabou era uma professora de didática na universidade, ela disse, olha, não pode fazer isso. Eu nem sabia o que eu tinha feito que não podia, mas não pode. Mas parece que quanto mais vai subindo na escala acadêmica, né, de títulos, o professor vai ficando mais deformado. Ele vai perdendo a humanidade e vai entrando na patologia social. Porque existe a patologia individual, né, da inversão da vontade do ser humano, e existe a que quebra toda a criatividade, afinal acaba destruindo a criatividade do ser humano isso. E tem a patologia social, que são valores invertidos, que o ser humano acaba transferindo para a sociedade que ele desenvolve esses valores invertidos. E dentro desses valores invertidos está isso que você falou, que a pessoa fica com medo da alegria, do bem, do afeto, das emoções boas. Vê um perigo nisso. Isso é inversão. Só que isso fica institucionalizado e passa a ser uma verdade social, uma verdade acadêmica. E é muito raro você ver uma pessoa que galgou as escadas lá em cima da vida acadêmica ser um ser humano descontraído, criativo, normal. Ele vai se deformando, se automatizando, ficando rígido, e uma máscara, né? Usando uma máscara, se constrói como uma pessoa que ele, no fundo, não é. Olha, interessante também, há muita dificuldade enquanto graduanda também, de geografia, né? Na UFMG, quando chegou o momento da minha monografia. A questão também de tratar da questão sistêmica, de uma questão mais sistêmica, mais integrada, né? E eu tive muita dificuldade com orientação nesse sentido também, porque os autores não eram os autores que
eles estavam acostumados, né, a lidar, e fui muito censurada nesse sentido, até consegui, mas foi um caminho que não foi fácil, mas eu insisti, porque eu falei, como que eu faria algo que para mim não faria sentido, né? Tá trabalhando essa questão da fragmentação do conhecimento, né? Nas universidades e na escola. Sim, né? Essa uma questão até esquizofrênica, né? Esquizofrênica. A especialização das áreas, né? Isso é muito ruim. Agora, eu acho que os professores, eles são heróis. Professor de ensino fundamental e médio, principalmente, são heróis, e mesmo de faculdade, né, com os jovens, porque os pais, atualmente, eles já não têm mais tanta condição psíquica e socioeconômica, por causa do estilo de vida da sociedade moderna, para educar os filhos. Os valores mudaram muito, ultimamente. Grande parte da culpa é da psicologia e da psicanálise, que interferiu muito na educação, e interferiu negativamente. Então, os pais, eles já não conseguem mais educar os filhos, e passam essa tarefa para os professores, que acabam ficando com esse fardo. E, ao mesmo tempo, não dão licença aos professores que façam isso. Eles ficam... Então, atualmente, a gente vê um massacre em sala de aula, muitas vezes, dos alunos contra os professores, eles não podem se defender. Então, houve uma inversão total de papéis, que é alimentado pelos pais. Então, eu atendo muitos dos professores em análise, eu acompanho o sofrimento mesmo, e desnecessário. Então, eu acho que a pergunta que vocês me fizeram, né, lidar com a patologia emocional em sala de aula, no momento, realmente precisa ser herói. E a gente quer muito ajudar os professores, muito, a dar instrumentos para eles poderem ir lidando com isso, sem entrar tanto num polo de permissividade, de alienação, de tudo pode fazer, liberdade para tudo, e nem para uma intransigência de uma censura que acaba agravando a problemática emocional. Tudo que é reprimido ganha força. Então, esse ambiente de conscientização em sala de aula, que a gente chama de terapia em sala de aula, então os professores na faculdade de pedagogia trilógica, a gente gostaria muito de incentivar os professores a aprenderem a lidar com as emoções sem medo, né? Não deixar... Olha, uma coisa é a consciência de uma patologia. Permitir que sua consciência fique livre. Não conscientizar o pensamento da pessoa, consciência. Outra coisa é reprimir a conduta. Veja bem. Isso é muito diferente. Por exemplo, uma pessoa, um aluno, um professor, enfim, qualquer um, é importante que ele não censure a consciência, por exemplo, que ele é agressivo. Que ele é agressivo, ataca os amigos. Não pode censurar essa consciência, ficar reprimindo, censurando, dando lições de moral, cala a boca, enfim, seja lá como for. Mas precisa conscientizar que a pessoa é daquele jeito para ela reprimir a conduta da agressão. Então, uma coisa é a consciência, outra coisa é a conduta. E nós trabalhamos o máximo para tentar conscientizar a criança, o professor, seja quem for, para poder reprimir a conduta doente. E isso é possível com afeto também, né, doutora Cláudia? Sem afeto não consegue. Não consegue. Sim. Em experiência em sala de aula, graças a esse conhecimento da trilogia, o PFP, a análise, né, principalmente a interiorização, né, a importância de estar um professor mais interiorizado, com maior autoconhecimento, para poder lidar com o aluno, né? E como que as aulas fluem com mais tranquilidade, mesmo com os desafios que o aluno apresenta, e às vezes muitas vezes eu vejo que é uma projeção, ou minha, ou dele, e eu já sei o que é meu e o que é dele. E saber separar e até poder dar uma consciência maior.
Ele traz a consciência para a gente e a gente pode levar a consciência, né, facilitar para ele. A interiorização é um instrumento fundamental. Sim. Sem interiorização, não consegue conscientização. E como será que é possível a gente pensarmos isso em termos da formação de um professor? Porque o que eu vejo, existem professores hoje mais interiorizados, só que me parece que é sempre uma caminhada individual e não algo que se coloque como, olha, isso é importante, as pessoas precisam buscar isso, que tenha uma forma, um mecanismo. Isso é algo que pode ser pensado também. Sim, isso precisa ser pensado, Denilson, porque a sociedade não vai muito longe como está. Não vai aguentar muito, não. E isso precisa entrar em toda a sociedade, todos os cursos de pedagogia, cursos de especialização para aqueles que já são formados. O mundo está doente, a nossa ciência pode contribuir com uma parcela boa de terapia. Então, para que isso aconteça de uma forma mais rápida, nós estamos, então, oferecendo essa gratuidade dos cursos de pedagogia e dos cursos de teologia trilógica, que, na verdade, é mais um curso de gestão de problemas e de enfermidades, é um curso de terapia para o mundo, né, a nossa teologia. Não é um curso confessional. Mas o curso de pedagogia, então, ele passa a ser tão importante e precisa ajudar tão rápido que nós estamos abrindo uma gratuidade e convidando vocês que são alunos, assim, que são egressos dos nossos cursos de pós-graduação e que continuam agindo, né, engajados nessa escola de pensamento, essa escola de ciência, e que tem ideal, porque a pessoa precisa renascer os ideais. É muito difícil uma pessoa não ter ideal, Denilson. É muito difícil. Eu acho que algumas pessoas, quando chegam na fase analsádica do desenvolvimento da personalidade, se fixam lá e querem muito poder, então eles não se desenvolvem para a fase mais afetiva, então eles ficam nesse 1% que falam da sociedade que quer muito poder, que quer o dinheiro, e não a cultura, o afeto, as artes, a beleza, a bondade, o desenvolvimento científico, enfim, a vida, né? A pessoa que fica fixada no poder do dinheiro, ela fica como que engessada, aleijada. Ela fica até intelectualmente aleijada, porque ela só pensa como ela vai ganhar dinheiro e mais dinheiro e acumular o dinheiro. Ela nem usufrui do dinheiro que ela tem, ela quer acumular. Ela se bloqueia energeticamente para receber até energia vital da criação, da criatividade, né? Exatamente. E fica... Então a inteligência dela fica embotada. Por isso que é muito difícil um bom cientista, um bom político, assim, que seja político de verdade, que a gente precisa de lupa hoje para achar um, mas um bom presidente, um bom governador, que havia antes, e que eram realizadores, né? Bons, enfim, cientistas, artistas, pessoas da sociedade que contribuem, elas nunca foram pessoas milionárias, ricas, apegadas a dinheiro. Tem que ter o ideal, idealistas, Precisa. Né? Precisa ter o ideal à frente de qualquer questão, né? Agora, às vezes acontece, por exemplo, de uma pessoa nascer numa família rica e, de repente, não querer seguir esse dinheirismo, né? Essa avareza. Então, eles se destacam e são pessoas... Você conhece um lá que é meio interessante, né? É muito. Jeremias é uma pessoa... ele é meio interessante, né? Muito. De realização. E é esse ponto que eu acho interessante desse momento da faculdade, de dar acesso à educação e também a questão da realização, porque a gente tem que ter ideal. E algo que eu noto muito forte no grupo é que o ideal é rapidamente colocado em prática. Assim, a gente não fica muito, não vai teorizar muito,
está até conversando agora com o professor Richard sobre isso, assim, nós não vamos teorizar, o que precisa fazer? E entra na ação. Esse momento da faculdade é um momento muito bonito e muito diferente, e já tem uma repercussão, tanto da procura, mas também das pessoas se voluntariando para participar, atrai muita gente. Mas a questão de como os alunos vão poder participar e também estarem ligados à ação. A gente estava discutindo isso também. Projetos de vida, né? Projetos, porque na escola básica parece, pelo menos no ensino fundamental, bom, as crianças, parece que elas não podem ajudar. E nós estudando algumas escolas criativas, mostravam que é muito importante o aluno, a criança, ajudar. E ajudar, sim, ajudar a limpar, ajudar a arrumar, ajudar a deixar bonito, ajudar a pintar. Isso envolvendo também a família, que também quer ajudar. Então, nesse momento, isso também é algo bastante importante, né? A gente entrar na prática. Então, a gente vai estudar para fazer alguma coisa. Por isso que a gente está estudando. Para quebrar também esse ciclo de que parece que estudar é teoria. A gente fica escutando, 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 escutando e vai guardando. Sabe o que o Dr. Kepp fala? Que a ação é que traz consciência. E não consciência traz ação. Ele fala que a ação antecede a consciência até. Ou são concomitantes, vamos dizer assim. Pode ser. Mas ele sempre diz que quando a pessoa está com um problema na consciência, assim, com uma consciência obnubilada, se ela é colocada na ação, junto com outros, na energética da ação, ela acaba desenvolvendo a consciência dela, a inteligência. Então, para consertar o mundo, nós não vamos fazer assim, vou ensinar, vai conscientizar para daí fazer. A gente tem que, vamos botar para fazer, e aí a consciência vem. E eu acho, Denilson, que nós vamos precisar muito de vocês para formar esse curso nessa linha. Porque só 2, 3, 4zinhos, como uma equipe pedagógica, vai ser atrofiante. Eu acho que aí vai precisar ter uma equipe pedagógica mais aberta, mais eficiente do que 3, 4, 5 pessoas bolando as aulas. Isso é muito, muito ruim, porque tem muita coisa, muita contribuição, muita coisa para fazer, para botar toda essa criançada para fundo. Olha, o que o Kepp fala sobre um bom professor trilógico? Ele, professor e cidadão, né? Ele tem que ter bondade, ele tem que ser realista, deixar de ficar só no delírio, na imaginação. Tem que ser realista. O realista é prático, né? O realista vê. E não espera mais do que pode. E tem que ser bondoso, realista e ativo. São as 3 características de um bom trilogista. Seja professor, seja analista, seja empresário. Bondoso, realista e ativo. Então, isso vai ter que entrar no curso, né? A bondade, o realismo e a atividade. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um que é super idealista, tal, chega aí falando, vocês conhecem até exemplos, porque esse grupo de professores que nós temos é uma amostra da sociedade em geral. Então, aqui tem esquizofrênicos, depressivos, compulsivos, obsessivos, epiléticos, megalômanos, tudo que cada um ser humano tem. Eu estou rindo porque eu posso até continuar pensando em mim, mas não, mas tem também a narcisista, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E quanto mais vê, mais vê. E eu estou passando por isso. E é assim, mas é libertador. Então, e a gente vai ver isso nos outros também. Então, no começo assusta, mas depois a gente pensa. E muitos falam, puxa, mas a pessoa faz análise há tal tempo e ainda tem esses problemas. Sim, tem em graus. Em graus e sob controle. Muitas vezes é sob controle, viu, gente? Então, a análise vai fazendo aquele controle, que se a pessoa ela própria não conseguiu ainda força suficiente de virtude para conseguir superar um problema, os outros ajudam. Então, o grupo de terapia, enfim, é para essa finalidade. E também que a energética social
draga a energia que a gente consegue na terapia. Quer dizer, tudo lá fora pensa diferente, tudo lá na vida social pensa o contrário. É dureza. Daí a importância dessa educação trilógica, está chegando o maior número possível de pessoas. Não pode botar todo mundo no divã. Você sabe, ou até vai, acho que não vai ser necessário, se os professores trilógicos começarem a atuar mais, a criança ela pega rápido. E ela vai que é uma beleza, e vai mudando o ambiente, então ela não precisa tanto como outros, como, puxa vida, que dó, né? Como o ser humano tem sofrido. Sofrimento bastante sério. Imagine, né? Sabe, agora uma coisa aqui entre parênteses, tá? Eu pensava, como que a trilogia analítica vai poder ir para o mundo beneficiar o maior número possível de pessoas? Eu pensava, como que será que vai ser? Nós não vamos poder atender todo mundo em análise. Aí então depois veio essa questão da nova física, e que vai mudar a energética, não vai mais precisar de eletricidade com o tempo, vai ser energia magnética, e só isso já melhora muito, né, o funcionamento das ondas cerebrais, celulares e tudo isso. Mas pensava. Aí, quando a gente começou a fazer a nossa faculdade de teologia aqui, EAD, né? Por que é teologia? Eu nunca quis fazer teologia, viu? Não era a intenção fazer teologia. Eu queria fazer uma faculdade de trilogia, né? Mas aí no MEC não tem forma para isso. Então, como é que faz para aprovar um curso de trilogia analítica? Como é que é isso? Pode fazer bacharelado? Não pode? Não pode. Tem que ser dentro da forma. Então, veio um técnico lá de Brasília, do ILAP, não sei se vocês conhecem, é uma organização que tem lá de assessoria de consultoria, muito conhecida. E veio um senhor deles lá, aqui em São Paulo, para conversar comigo, para me dar orientação. O que eu podia fazer? Ele falou, por que você não faz teologia? Eu falei, o quê? Teologia? Que horror, eu não sou igreja, não, pelo amor de Deus, não, depois vão achar que a gente é seita. Então ele falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Ultimamente, o MEC já aprovou teologia de Umbanda, teologia do Espiritismo, teologia de não sei o quê. Falei assim, mas o senhor está comparando a gente com esse tipo? A gente é ciência. Ele falou assim, mas é o seguinte, a única grade, a única matriz curricular que é suficientemente livre para aceitar as matérias que vocês têm é a de teologia. Então, eu falei, bom, ou pega ou larga. É o nome. É o nome. Quem sabe um dia, ou então teologia trilógica, teologia terapêutica, porque a teologia ela foi muito assim deturpada no mundo, né? Ela ficou associada à instituição religiosa e é muito ruim. Mas quem sabe a gente vai consertando, né, o conceito, porque a teologia pura, ela é a vovó, né? Lá como o Kepp fala, a vovó da ciência, mãe da filosofia e a avó da ciência. E o curso de pedagogia agora tem uma importância muito grande, porque então, esse curso, ainda bem que você trouxe de volta o assunto. Não, mas eu estou dizendo por causa do nome, né? Por que pedagogia? Pedagogia? Sabe como é que entrou pedagogia? Eu acho que foi cambalacho de Nossa Senhora mesmo, viu? Porque veio o nosso consultor aqui, um outro, e disse, olha, eu vou pedir um curso de pedagogia também. Eu falei, pedagogia? Mas está cheio de pedagogia por aí. Ele falou assim, não, mas eu quero garantir que o MEC vai aprovar a faculdade. Se eu deixar só esse curso de teologia, pode ser que eles não aprovem, não deem o credenciamento. Mas com a pedagogia vai dar certo. Eles vão credenciar. Então foi a segurança nossa, foi adotar a pedagogia. E, com o tempo, nós fomos percebendo, claro, da importância, inclusive, da Mãe de Cristo, né, da Virgem Maria, como ela ama esse curso de pedagogia que a gente está fazendo, gente. E como os nomes são complementares, né, o de teologia, o de pedagogia, todos estão olhando para a questão da educação à luz da trilogia. Eles se complementam. É verdade. E como que a gente vai ajudar as criancinhas? Não é com catecismo nas paróquias, né? É na vida, né?
é na vida deles. E eu acho que o lugar mais importante, além da casa, da família, é a escola. Então, eles passam mais tempo, às vezes, na escola do que com os pais. Então, é aí mesmo que a gente precisa ajudar essas criancinhas. Inclusive, assuntos da espiritualidade, que para eles é uma coisa assim tranquila, né? E a gente lembrando que a pedagogia forma todas as outras, né, profissões. Então, ela é muito importante. Ela é a base de tudo. Exatamente. Né? Bem lembrado. Doutora Cláudia, eu acho que nós estamos chegando, então, ao final da nossa primeira roda de conversa em educação, à luz da trilogia. Você quer perguntar da gratuidade? Então, eu acho que esse é o nosso ponto. Sim, essa questão, como que é a gratuidade, né, da educação, da faculdade trilógica, os 4 cursos, né, pedagogia, teologia, terapêutica, gestão ambiental e artes visuais. Né? Como que isso poderia modificar, né? Tá no mundo e modificando o mundo. Né? Você sabe que essa história da gratuidade mudou tanto a perspectiva da faculdade, tanto, e a sensação dos professores, a energética, mudou tanto que eu própria não fazia ideia de como o dinheiro atrapalha a vida do ser humano. Como o dinheiro castra o ser humano. Meu Deus do céu! E a reação das pessoas, quando souberam que a gente estava abrindo uma gratuidade total, né, 100% gratuito, todos os anos, não é truque de marketing. E não só isso, não é uma faculdade, vamos dizer, do Estado, do governo, engessada, árida. Não, é uma faculdade, como vocês percebem, que quer reacender o ideal das pessoas, das crianças, dos professores, e que eles vão ter muita possibilidade de ação. E, gente, vamos bater bastante. Denilson, Simone, Cláudia, falem com o grupo de pedagogia, viu? Que vocês fazem parte. Já estou introduzindo vocês dentro da possibilidade de vocês, e para que vocês participem disso, para colocar ação na coisa. Porque sem ação nós não vamos para frente. Colocar pedagogia trilógica. Sentimento, pensamento e ação. Essa vamos dizer, é a marca da nossa pedagogia. Ela é sentimento, trata com os sentimentos da criança, com o pensamento e a ação. Os 3 juntos e misturados. Os 3 juntos e misturados. É a trilogia, uma faculdade de pedagogia trilógica. Sentimento, pensamento e ação. Se faltar um desses pés, fica manco. Né? Fica manco. Os Estados Unidos cuidou só da ação, então eles estão caindo. A Europa cuidou só do pensamento, caiu. Né? E os países que ficaram só na teologia, Índia, não foram para frente. Então, precisa dos 3, né? Parabéns para vocês, viu? Obrigada. Doutora Cláudia, muito satisfeita, assim, muita gratidão enorme de estar aqui. Vocês já pensaram que a gente está com umas portas abertas, assim, para a gente fazer tudo de bom que a gente quer? A gente ter liberdade para fazer o que é bom, o que é verdadeiro, o que é belo. Né? Não é fácil isso no mundo, hein? Desvinculado do econômico no ideal, isso é o que move. A gente vai ter que dar um jeito de ainda uns tempos depender dessa porcaria, né, de dinheiro para pagar as contas, mas nós vamos usar outros recursos, cursos de pós-graduação, de extensão, cursos livres. Estamos lutando para desenvolver o Motorcap para também ter recursos para ajudar. E estamos abrindo, primeira vez na vida que eu abri para donativos, né? Eu nunca fiz isso. E nesse meu aniversário eu falei, quem quiser dar presente de aniversário, deposita no Pix. Então eu já consegui quase 20 mil. Eu falei, se fosse meu aniversário eu não ia conseguir isso, mas quem quer agora presentear, presenteia no Pix da faculdade. E eu consegui quase 20 mil.
E eu já estou pensando como que eu vou usar isso da melhor forma possível. Sabe o que é o nosso ideal? Fazer curso de direito para desinverter as leis. Já pensou? Psicologia tem que fazer para ensinar os erros das escolas de psicologia. Eu lembro que a senhora falou da medicina. Medicina, já pensou? Essa faculdade está abrindo. É deixar o pensamento livre no bem? Quanta coisa! Doutora Cláudia, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço vocês, estou contente. Muito feliz de estar aqui. Está contente com vocês, viu?